dia, minha amada irmã em Cristo. Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Vamos ler a palavra? Vou ler para vocês 1 João 2, 17 a 29. Prestem atenção. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste os que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque o sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo que nega pai e filho. Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Mas o que confessa o filho tem também o pai. Portanto, desde o princípio ouviste, permaneceis em vós. Se em vós permanecer desde o que princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, meus amados, nos últimos tempos, viram gente falando contra Jesus Cristo, falando contra o enviado de Deus. Cada um acredita no que quiser. Alguns acreditarão no que lhes convier. Eu acredito na totalidade da Bíblia, porque Deus zela pela sua palavra. Logo, se Ele não quisesse que a Bíblia fosse um todo como é, Ele não permitiria que ela fosse o todo que é, o livro mais lido do mundo. Do princípio ao fim, a Bíblia é a palavra de Deus. E quem discorda disso, não há como argumentar. Porque um é espírita, um é anticristo. Quem não confessa Jesus é anticristo. Não interessa que ele pense que não é. Ele é. Porque se há uma porta num incêndio que o bombeiro diz, vão, corra ali no fundo daquela porta à direita. Entrem por ela e vocês vão conseguir sair do prédio. E se chega outra autoridade, ou que se pensa ser autoridade, e diz o contrário, não, aquela porta não, entra pela esquerda. Aí o que acontece? O que entrar pela direita alcançará a salvação do fogo. E quem entra pela esquerda, não. Entende? Então nós temos que estar convictos. Essa turma de religiosos que seguem tradições, eles só servem para seguir tradições. Eles não entendem nada da excelência de Deus. Podem chamar Deus do que quiser, mas não entendem. Porque se entendesse da excelência de Deus, veriam que Deus é amor. E sendo amor, Ele não permitiu que a sua criatura padecesse o mal que lhe era predito por Ele mesmo, a morte. E para que as pessoas não morram espiritualmente, e não vou nem dizer de morte física, é necessário que elas estejam novamente em comunhão com Deus. E só podem estar em comunhão com Deus quando aceitam o seu enviado. Quem não aceita o Filho não tem o Pai. É a palavra que diz. E se você diz que a palavra está deturpada, então você não pode seguir nem o princípio, nem o meio, nem o fim. Essa palavra como um todo não te serve, porque parte dela te serve e parte dela não te serve. Então, meu amado, minha amada, muitas religiões, seitas, heresias, e se há religiões antigas que falavam coisas diferentes, as coisas são mutáveis e elas se transformam. E quem é Deus para não poder transformar? Quem é Deus para não trazer uma nova aliança? Quem é Deus para ser proibido por alguns pela forma que eles acreditam em Deus? Quem é Deus para ser de um povo só? Quem é Deus para não estender a sua salvação sobre toda a raça humana? Porque estará só um povo salvo? Eu te digo, estará salvo todo aquele que
aceitar o nome de Jesus. Todo aquele que professar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E digo mais, aquele que pensa que não é assim, esse mesmo estará com seus joelhos dobrados. Não é porque ele vai querer, não. A força da palavra do Senhor, quando diz, dobrem-se todos os joelhos, todos se dobrarão. E eles se dobrarão diante de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então, meus amados, cuidado com as palavras que são ditas aí por gente que tem muito argumento, que se acha conhecedor extremo da palavra, que se acha dono da palavra. Errais e não examinais as Escrituras. E as Escrituras não é um pedaço, não, é um todo. E Jesus Cristo lá em Apocalipse diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele diz isso de si mesmo, e quem vai contestar? Alguém vai dizer, Jesus não é Deus. Alguém vai dizer, Jesus não tem esse poder. Alguém vai dizer, Jesus não tem trono. Eu digo, Jesus tem esse poder, Jesus é Deus, Jesus tem trono. Quem deu? O Pai. Briga com Deus. Briga com Deus e fala, não aceita esse Jesus. Briga. Quem sabe ele vai te amar mais do que ama Jesus. Quem sabe? Não é? É hora de deixar as hipocrisias dessas religiões falsas que não servem a mais nada. Eis que o Senhor fez nova todas as coisas. E quem não morrer, como Jesus disse, quem não morrer literalmente como Paulo morreu, morreu em tudo que ele considerava do judaísmo, para se tornar um cristão por excelência. Quem não fizer como Paulo, não vai ter a vida eterna. E vai saber disso o dia que o joelho dele se dobrar diante de Jesus. E Jesus vai falar para ele, quem é seu Senhor? Ninguém chega a Deus sem Jesus Cristo. Quer você creia, quer não creia. O problema é seu se você não acredita. Jesus está às portas e Deus já envia os seus servos a falar. Crê quem quiser, quem não quiser, problema dele, né? Responsabilidade pessoal. Ah, mas eu aprendi assim, problema seu. O macumbeiro aprendeu a ser macumbeiro, o assassino a ser assassino. E o que isso justifica ele diante de Deus? Nada, porque Deus mandou os seus servos a dizer a verdade, fechar os ouvidos e o coração. Escolha de cada um, né? Fica aí na sua religião, no seu erro, no seu engano. Você não está feliz aí? Então fica. Você se acha cheio de conhecimento, né? Então, fica com o seu conhecimento. Paulo abriu mão do seu conhecimento, considerou esterco. Palavras de Paulo. E tem gente aí dividindo a Bíblia. Ah, povo, o Senhor é Deus, não terá ninguém como inocente. Porque todos, e essa palavra saiu da boca do Deus Altíssimo, todos conhecerão as Escrituras e serão julgados segundo elas. Então, essa palavra fica para aqueles opositores da palavra, opositores da íntegra da palavra. A palavra integral, sem cortes, sem rasuras. Não importa às vezes que a própria tradução coloque alguma palavra no lugar da outra. A essência não se perde. Eu posso usar duas palavras ou três para definir uma mesma coisa, mas a mesma coisa é definida por essas palavras, porque são sinônimos. Eu escolho uma dessas palavras para colocar na minha tradução, mas todas três vão me fazer chegar à mesma conclusão. Amém? Já tem gente aí pregando que a Bíblia foi toda adulterada. Oh, Senhor! Então Deus não zela pela sua palavra? Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Para aquele que se sente avisado, está avisado. Um dia, na eternidade, no dia do juízo final, a sua memória, você que ouve isso, vai acordar e vai se lembrar dessas palavras. E quando você estiver diante de Jesus, o Senhor e Salvador, vai saber que foram palavras ditas segundo a vontade de Deus, palavras verdadeiras. Amém?